Eu estou passando dores assim porque eu sou cordeiro. Mas quando eu sair daqui, eu vou arrancar a sua chave, ó morte. Eu vou até você, inferno, e eu vou dizer que eu sou um leão. Ele é leão. Ele é leão. Ele é leão. Ele reina. Oh, glória a Deus. Queridos, aceitem a paz do Senhor, amém? Estou feliz por essa rica oportunidade, nesta noite, de trazer aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, nesta noite. E antes de nós entrarmos na palavra, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer ao presbítero Fábio, que informou que estava doente, não pôde vir, pela oportunidade. Agradecer ao pastor da igreja pela oportunidade e pelos irmãos que fazem parte do corpo de obreiros que estão na minha retaguarda. Eu agradeço a essa rica oportunidade. Também quero agradecer a vida da mulher da minha aliança, a Jéssica. Se não fosse ela, talvez eu não estaria aqui. Essa mulher orou muito por mim. E hoje estamos juntos aqui para dizer que Jesus venceu. E ela hoje está top demais. Ela está coisa linda de Jesus. A mão de uma irmã passou no cabelo dela e deixou ela mais linda do que ela já é. E eu agradeço a Deus por esse casal. Presbítero Clodoaldo e irmã Luciana. Vocês têm sido um canal de bênção para o nosso ministério. Um canal de bênção para a nossa família. Porque eles não veem dificuldades. Estamos indo buscar vocês. Vamos levar vocês, isso não só no domingo, mas nas quartas, nas sextas, no nosso Gêmeos. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês têm sido um canal de bênção para nós. Agradecer também o Carlos e a Sara, que também têm tido esse trabalho conosco. Eles não puderam vir, mas talvez estejam assistindo pela internet. Que Deus abençoe vocês ricamente. Querido, eu quero convidar o Felipe, meu cunhado, com a Aline, que também está aqui conosco, são parte da nossa família. Como é culto da família, eu quis chamá-lo. E ai dele se não viesse cultuar com a gente hoje. Então eu quero pedir para eles, Anderson, para o Felipe, fazer um som para mim aqui, tá bom? Se você permitir, o pastor permitir, pode, pastor? Obrigado. Vem cá, Felipe, rapidinho, enquanto você procura aí na sua Bíblia o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ler uma palavra responsiva. Eu vou ler o 16, os irmãos 17, leio o 18 e os irmãos junto comigo leiamos então o verso 19. Amém? Procurem aí o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Na verdade, eu só vou dar continuidade naquilo que Deus está falando conosco desde a quarta-feira. O Senhor já tem falado conosco na quarta, tem falado conosco na sexta, na quinta no nosso Gêmeos e também falou conosco hoje pela manhã na Santa Ceia. Quem esteve na Santa Ceia aqui, levante a mão. Você tem certeza que o Senhor falou contigo. E Ele vai continuar falando como está falando, porque Ele é o dono dessa casa. Aleluia. Glória a Jesus. Eu gosto dessa expressão, abram as Bíblias. Por que eu gosto, pastor Suíris, dessa expressão? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela demorou 1.600 anos para ser escrita. 40 autores, 40 escritores de regiões diferentes, mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo. E demorou-se 1.600 anos. E outra coisa, você pode ler o livro que você lê. Na maioria dos livros que você lê por aí, todos os autores estão mortos. Mas essa Bíblia que nós vamos abrir e que nós já abrimos, o autor continua vivo. Ele era, ele é e ele sempre será. Quem achou o texto diz amém. Glória a Deus. Eu vou ler o 16. Está no telão? Glória a Deus. Então vamos ler tudo aqui para não ter erro de tradução, né? Eu vou ler o 16, irmãos. Leiam o 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os irmãos... Deus, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado,
porquanto não crê no nome do ungido, Filho de Deus. Todos nós vamos ler o 20. Porque odeia a luz e não vem para a luz. Glória a Deus. Tome seu assento aplaudindo e glorificando a esse nome poderoso. Quando o irmão me fez o convite, confesso aos irmãos que eu falei para a Jéssica, eu vou orar a Deus, para que o Senhor me dê uma palavra. E nós viemos na quarta, quando a irmã Miriam estava ministrando, ela deu uma cutucada em mim, falou, Deus está falando. Na quinta-feira, o pastor Vicente traz uma palavra tremenda para nós. E a Jéssica me cutucou de novo, Deus está confirmando. E hoje de manhã, o pastor Vicente novamente trouxe uma palavra a nós, ao nosso coração, que confirmou aquilo que Deus falara e fala agora no meu ouvido aqui. E eu quero convidar os irmãos nessa noite a quebrar o seu vaso, a quebrantar o seu coração nessa noite diante do Senhor. Porque se nós pormos um vaso aqui e ele cair e se quebrar, quando nós pegarmos ele e colarmos ele, ele vai ficar com as cicatrizes. Mas eu quero acreditar nessa noite que todos nós ainda estamos em processo de preparação. Nós estamos sendo preparados, moldados para encontrarmos o nosso Deus, para encontrarmos o nosso Cristo. Então vai ter momentos na nossa vida que Ele vai precisar ainda nos moldar, nos capacitar. Então nesta noite eu te convido, deixa o Senhor espremer você um pouquinho hoje aí no seu banco. Deixa o Senhor falar um pouquinho mais perto do seu ouvido nesta noite. Deixa o Senhor fazer as lágrimas que há muito tempo não rola no seu olho, porque você está machucado, ferido. Mas hoje eu te convido a quebrar o seu ego, a quebrar o seu vaso, a entregar tudo na mão dele, porque ele tem cuidado de nós. Todos nós estamos no processo, irmãos. Eu estou no processo, você está no processo, os pastores estão no processo. Ninguém está pronto. Ninguém é super-homem o suficiente para dizer, eu estou pronto para subir. Não, nós estamos sendo preparados. E eu quero fazer uma pergunta aos irmãos hoje. Viver é fácil ou é difícil? Quem tem uma vida fácil aí? Viver não é uma tarefa fácil. Viver é uma tarefa difícil, né, pastor? Como diz o nosso pastor, nós levantamos de manhã para matar um leão, mas já estamos amarrando a boca do outro para o dia seguinte. E todos nós somos assim. Levantamos para vencer, acreditando naquele que nos chamou, acreditando naquele que nos fez a chamada, acreditando que Ele vai vai passar conosco durante o dia, durante a noite, e no dia seguinte, o mesmo que se levantou conosco, andará conosco no dia seguinte, e assim é dia após dia. A presença do Senhor, mesmo em caos, mesmo em dificuldades, a presença do Senhor está andando comigo, está andando com você. É essa presença que te sustenta, essa presença que te levanta, é a presença. Todos nós somos dotados de sentimentos. E eu olhei para mim e comecei a olhar às vezes que eu me desespero. Sabe aqueles momentos que nós estamos passando tantos problemas, que parece que Deus se esqueceu da gente, parece que Deus não está olhando para a gente. Alguns de nós já falamos isso. Deus, o Senhor esqueceu de mim.
Deus, o Senhor esqueceu da minha família. Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa. Deus, o Senhor não está vendo por que isso está acontecendo. Todos nós já passamos por uma fala dessa. Todos nós já ficamos desesperados, porque somos dotados de sentimentos. E eu vou além. Quem é que nunca passou pela sombra do vale da morte? Você já passou, Jó? Já passou, Clodô? Já passou, meu irmão? Todos nós um dia já passamos ou vamos passar. Já passou, Sandro? Já passou, pastor? E esse momento é o momento mais delicado da nossa história, porque alguns desistem no meio do caminho. Alguns se frustram no meio do caminho. Alguns não querem olhar mais para a cruz no meio do caminho. Alguns não querem mais percorrer o caminho do milagre. Mas, quando eu olho para essas circunstâncias das vidas, que nos faz ter sentimentos de tristeza, de frustrações, de mágoas, palavras que foram lançadas ao nosso coração, que nos ferem, que nos jogam na lama, eu olho para a palavra do Senhor. E eu te convido nesta noite a olhar para essa palavra. A olhar para essa palavra que diz em Hebreus capítulo 4, que a palavra do Senhor, capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero que você olhe para essa palavra hoje. Eu quero trazer você a olhar para essa palavra e entender que você não pode desistir. E entender que você não pode parar por causa de uma palavra, de uma frustração, de alguns sentimentos que te ofuscam, que te frustram e que jogam na lama e deixam você frustrado, paralisado. Acredite, esse tempo muitos estão paralisando-se porque não confiam mais na palavra. A palavra não é mais o alimento, a palavra não sustenta mais. Mas eu ainda nessa noite creio, e se você crê, você pode glorificar. A palavra de Deus ainda é alimento, a palavra de Deus ainda sustenta, a palavra de Deus ainda faz o crente andar, a palavra de Deus, mesmo que ele esteja fraquinho, sem voz, fraquinho, sem conseguir orar, sem conseguir uma palavra, a palavra ainda é alimento, a palavra ainda dá graça. Ei, crente, anda um pouco mais, confia um pouco mais, porque a palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. A palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Vai parar por quê? Se a palavra está iluminando o caminho. Vai parar por quê? Se a palavra está dizendo, continua. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olha para Jesus. É só para Jesus. Arabandaraba, choriaraba. Jesus sofreu para a sua família, Joel, viver. Jesus sofreu, pastor, para a minha e a sua família viver. Jesus passou por momentos, acredite, bem mais difíceis do que esse que você está passando agora. Bem mais espinhosos do que esse que você está passando agora. Mas Ele ainda continua sendo Jesus. E está gritando no seu ouvido: vai assim mesmo. Está se arrastando, vai assim mesmo. Está doendo, vai assim mesmo. Se nós olharmos para a Bíblia, pastor Clodoaldo, nós vamos ver homens bons, corajosos, valentes. Abraão, Isaac, Jacó, homens que eram tementes a Deus,
foram chamados por Deus. Se nós olharmos então para Davi, para Moisés, para Josué, para Samuel, para Natã, para Elias, para os profetas, para Jeremias e muitos outros, nós vamos ver que todos esses homens lutaram até o fim. E tudo que esses homens precisavam fazer era converter o coração dos homens a Deus. Mas Deus, na sua totalidade de Pai, Ele agia diferente do Filho. Como é que Ele agia? Ele ditava a sua graça e a sua palavra e a sua lei. Olha, vocês vão fazer uma arca. E nessa arca vai ter alguns utensílios. Só que vocês não podem tocar. E os homens teimosos, por medo da arca cair, iam lá e tocavam. E o que acontecia? Morriam. Deus disse uma promessa a Abraão: da sua semente será paz de multidões. Mas Abraão, no momento de sentimento, achando que a promessa não aconteceria, porque ele já era avançado de idade, ele cedeu. Então nós vemos que todos os homens que nós conhecemos na história da Bíblia, que nós lemos e conhecemos e gostamos, todos eles, em algum momento, passaram por dificuldades. Todos eles. Todos eles. E Deus dita a sua lei novamente: olha, vocês vão sacrificar um animalzinho para cobrir o pecado do povo. Ia lá todo ano, os irmãos levavam lá os animaizinhos, cobria o pecado do povo, o sacerdote orava, Deus respondia. Até que um dia Moisés falou: Senhor, eu acho que eu já estou perto demais do Senhor. Eu acho que o Senhor está grande demais, e eu também, porque eu estou falando face a face com o Senhor. E Moisés tem uma fala com o Senhor e diz: Senhor, eu quero ver a sua face. Mostra-me a sua glória. Eu quero ver. E Deus manda ele subir no monte. E quando ele sobe no monte, Deus fala: Moisés, Moisés, você é pequeno demais. Se eu mostrar a minha glória para você, você vai ser fulminado, Moisés. Aí Moisés diz: mas Senhor, eu quero ver. Moisés, se esconde na fenda da rocha, Moisés. Quem sabe quando eu passar a minha glória, você vai ter uma percepção de quem eu sou. E Moisés fala: tá bom, Senhor, eu quero sentir. E o Senhor vem com a sua grandeza, com a sua glória. A Bíblia diz que quando o Senhor desce, o monte fumega, raios e trovões acontecem. Esse é o Deus o Pai, o Todo-Poderoso. Os homens não suportam a sua glória. E todos os homens frágeis, fracos, assim como eu e você. E aí o Senhor dá um grito. No texto de Isaías, capítulo de número 6, verso 8. Também eu ouvi do Senhor dizendo: quem eu irei enviar? Quem irá por nós? Então disse o Isaías: eis-me aqui, envia a mim. Quem não quer ir pelo Senhor? Quem não quer ser enviado pelo Senhor? Quem não quer ganhar almas para o Senhor? Quem não quer ser cheio do Senhor? Quem não quer andar e as pessoas olharem e dizer: olha, aí vai um crente valoroso? Todos nós queremos ser isso. Todos nós queremos pregar a palavra do Senhor. Mas parece que eu ouço o Senhor dizendo: bom, Abraão já foi, não deu conta. Isaac, Jacó, os profetas. Parece que eu vejo a Trindade conversando: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Parece que eu vejo o Pai dizendo: está na hora, filha. Porque eu não consigo muito bem entender como é que esses crentes lá embaixo sofrem tanto. Eu sou o Deus do Pai. Eu não consigo entender. Se eles não fazem a minha lei, não cumprem a minha lei, eu tenho que exterminá-los. Foi assim na geração de Noé. Mas nesse momento, nós vamos para Filipenses. Filipenses, capítulo 2, de verso 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação. Eu vou repetir: fez-se sem reputação.
tornando sobre si a forma de servo, tornando sobre si a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, e mesmo sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Está entendendo porque você sofre tanto? Está entendendo porque tem dias que o sentimento, as dores da tua alma são tão angustiantes que você não quer nem levantar da cama para ir para o trabalho? Está entendendo por que você só chora pelo seu filho que ainda não veio para casa do Deus Pai? Está entendendo por que você chora ainda porque o teu esposo não quer largar a bendita cachaça? Porque todos nós somos seres humanos e somos falhos. Cabe a nós termos paciência e esperar o tempo de Deus fazer. Agora nós estamos falando de um Deus que resolveu descer e habitar no meio de homens. Deixou a sua glória, o seu esplendor, para andar comigo e com você. E quando eu olho para esse Jesus, eu vejo quão humano ele foi. Ele nasce de uma mulher virgem. Ele cresceu e aprendeu como todos. Ele sentiu fome e sede. Ele cansou-se, ele dormiu, teve emoções, trabalhou. Mas ao mesmo tempo que ele era homem, ele era divino, pastor. Ao mesmo tempo que ele estava cansado, sobe num barco, entra no mar e ele dorme. Mas é interessante Jesus, porque ao mesmo tempo que ele está na sua forma humana, ele se levanta na proa do barco e diz: aquieta-te, vento, cala-te, mar. Isso é tremendo, eu acho lindo em Jesus. Porque ao mesmo tempo que ele está com sede e fome, ele está andando no caminho e ele vê de longe um cortejo vindo ao encontro dele. E ele está dizendo: a fome está grande, o cansaço está grande, mas eu vou parar aqui e vou dizer: levanta! Esse é o Jesus que nós cremos. E sabe o que eu aprendo com esse Jesus 100% homem, 100% divino? Eu entendo que como ele venceu, eu também posso vencer os meus sentimentos, as minhas crises existenciais. Freud, muito tempo, tentou entender a mente humana, tentou entender a psique humana. E ele mesmo fez perguntas: para onde vamos? Quem somos? Mas ele morreu sem ter a resposta. Mas nesta noite nós temos a resposta. Eu sei para onde eu vou, eu sei porque eu estou aqui. Quem sabe por que está aqui? Quem sabe para onde vai? Então não importa as dores. Jesus, o mesmo Jesus que era 100% homem, 100% Deus, está dizendo a nós: no mundo vocês terão aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci. E em meu nome, não é no nome do Danilo, não é o nome do Brasil para Cristo, não é o nome de ninguém, é em nome de Jesus que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu tentando entender as minhas dores, porque tem dias que eu falo para Jéssica: eu vou orar. Irmãos, o pastor já foi lá em casa, né, pastor? Eu tenho uma arinha de serviço pequenininha, e de madrugada, fica tudo escurinho, e eu olho para o céu, e aí tem as estrelas. Aí eu começo: quão formoso tu és, que obras o Senhor tem feito, e quem sou eu para questionar as minhas dores? Quem sou eu para questionar as minhas frustrações?
Nós estamos vivendo em um tempo onde nunca se ouviu tanta crise de ansiedade, tanta depressão, tanto pânico, síndrome do pânico. Nós estamos vivendo esse momento. Talvez você está aí com medicamento controlado, porque o médico falou: filho, você tem que tomar isso aqui, porque se você não tomar, os sentimentos fazem isso. O dia a dia, os problemas, as problemáticas da vida vão nos imprensando numa prensa. E vão prensando, e é problema daqui, problema dali, problema de lá. E a gente vai ficando imprensado, vai ficando engessado, que nem glória a Deus a gente consegue dar mais. Que nem chorar a gente consegue chorar mais. Que nem vir para a igreja a gente consegue vir mais. Mas hoje o Senhor está dizendo: filho, eu passei pelo que você passou. Quer ver como Jesus passou? Vamos lá agora para onde o pastor Raimundo ministrou hoje. Ele pediu para os discípulos. Ele acordou de manhã e falou: filhos, meus irmãos, meus discípulos, a minha alma está angustiada, a minha alma está doente, vamos orar comigo. E a Bíblia diz que Jesus foi orar. Falou: ficam aqui, eu vou orar. Os discípulos, sem saber muito bem o que Jesus ia fazer, sentaram. E a Bíblia diz que Jesus estava orando. Jesus levantou e foi lá. Ei, rapaz, vocês estão dormindo? Nem um pouquinho, vocês podem orar comigo. E Jesus volta a orar, queridos. Getsemane, se eu não me engano, significa ser amassado, a prensa. Jesus foi para onde? Para ser esmagado, moído pelo meu e pelo seu pecado, pela minha e pela sua família. Ele tinha um propósito. E aí, queridos, coisa linda de Jesus é Jesus orando. E a Bíblia diz que ele sentiu o peso do que ele iria fazer, do que iriam fazer com ele. Que a Bíblia diz que o corpo dele inteiro começa a suar e pingar gotas de sangue. A ciência explica isso. Quando uma pessoa está tão destruída, tão machucada, sem saber o que fazer, na sua maior dor, ela pode ter algumas consequências. Se não for diagnosticada com pressa, ela pode ter um infarto fulminante, ela pode ter uma paralisia facial, ela pode ter um derrame cerebral, pode estourar uma veia do coração, porque a pressão é tanta que a pessoa não aguenta. E quantos de nós passamos essas pressões? Talvez você veio aqui hoje se arrastando, irmão, dizendo: Jesus, eu não sei o que vai ser amanhã da minha vida. Eu não sei como é que eu vou agir com aquele abençoado no trabalho. Eu não sei como é que eu vou agir com aquele atribulado do meu marido, atribulada da minha esposa, que não quer ir para a igreja, ele só quer saber de beber. Talvez você está assim: meu Deus, se eu pegar aquele menino, eu vou dar umas palmadas nele, mas ele vai se converter. Talvez você está vivendo isso, irmãos. Mas Jesus está dizendo: continue sendo imprensado. É o Senhor que está te apressando. Ele quer tirar o melhor azeite, Ele quer tirar o melhor vinho. Eu estou terminando. E Jesus então está orando. E os discípulos vão lá: vamos orar agora. Ele falou: não, acabou, não precisa orar mais. Não precisa orar mais, é chegado a minha hora. E aí ele vê de longe o bonito, o traidor. Ele vê de longe Judas, e de longe ele diz assim: amigo, apressa-te, faça o que você veio fazer. E Judas dá um beijo, e Jesus é preso. Os irmãos conhecem a história. Jesus é levado para um, levado para outro, e daqui a pouco vamos fazer um voto Minerva aqui. Vocês querem quem? Jesus? Ou vocês querem Barrabás? Muitas vezes o Satanás, o inimigo das nossas almas, colocam escolhas na nossa vida.
Você quer continuar sendo prensado pelo Senhor? Você quer continuar passando por isso que você está passando? Ou você quer ver a vida boa? Aí vem um chefe no trabalho e fala assim: ó, tem uma promoção, mas você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. O diabo faz isso com a gente. Mas quão bom é ficar na presença do Senhor. Quão bom é andar de cabeça erguida, sem temer aquilo que o diabo nos oferece. E soltam Barrabás. Quando soltam Barrabás, Jesus é levado. E agora vão chicotear Jesus. Ah, irmãos, não foi uma chicotadinha igual falam por aí, não. A Bíblia vai dizer, a história conta que no chicote tinha pedaços de ferro, de osso e de madeira. E quando davam as chicotadas no meu Cristo, quando eles puxavam, há um médico que diz, ele analisou toda a história, que quando arrancavam das costas dele o chicote, aqueles preguinhos, aquelas coisinhas que ficavam no chicote, arrancavam, dilaceravam a pele, a carne de Jesus, dava-se para pôr um dedo na ferida. Mas Jesus, como homem, estava lá, sentindo as dores, chorando. Eu não sei explicar, mas ele, como Deus, como era, ele olhava além das dores, além da terra, além daqueles homens, além do carrasco, além do chicote, e ele chegava hoje com um olhar divino, olhava para a igreja do Jockey e pensava: eu não posso parar, eu tenho que continuar, existe um povo que precisa da minha presença, o plano perfeito não poderia parar, ele sofreu por amor a mim e amor à sua família. E agora pega uma haste que não era dele, era minha, era sua, e dão para ele: agora você vai carregar. Mas você não vai carregar só ela. Pegaram uma coroa de espinhos, fizeram os espinhos, era do tamanho do meu dedo praticamente. Pegaram uma cana e encravaram na cabeça dele. O médico diz que quando crava, os cravos quase perfuram, ou a face fica muito ferida. E todo mundo já fez alguma coisa e feriu aqui. Já feriu a fronte, já feriu alguma parte do rosto. E vocês sabem que sangra demais. Imagina agora o seu Cristo, o meu Cristo, sangrando. E colocam um tecido nele, um pano. E aí diziam: você não é o rei? Vai, reizinho. Tem gente que diz pra gente: você não é crente? Vai, crentinho. Vai seguir esse Jesus pra quê? Tá a pé, tá indo de bicicleta. Cadê a tua família? Cadê o teu esposo, teu filho? Mas o que eles não sabem, o que eles não sabem é que Jesus estava indo, subindo agora, com aquela coroa, com aquela roupa. E antes dele continuar o trajeto, arrancam dele aquela veste. O médico diz que quando arrancam aquilo, as feridas se abrem novamente. E Jesus pega aquela haste, sobe e chega no Gólgota, no Monte Caveira. O pastor Raimundo já foi, gosto muito da fala do Senhor, quando o Senhor fala que é realmente, parece mesmo uma caveira ali. E Jesus agora é levado até lá. Jogam Jesus no chão e colocam o resto da haste para fazer a cruz. A cruz não era dele, a cruz não era dele, a cruz era minha, a cruz era sua, não cabia nele. Então começam a esticar o braço de Jesus para cá, para lá, e falam: não cabe, mas puxa um pouquinho mais. E aí pegam os cravos desse tamanho e cravam aqui. O pastor hoje de manhã estava dizendo: nossa, meu pé teve uma tensão no nervo do pé, na sola do pé, e eu não conseguia andar. Agora imagina um prego cravando aqui, põe a mão aí, sente o tendão, imagina esse tendão rompendo, imagina a dor desse homem, mas ele como homem estava sofrendo, mas como Deus estava vendo o plano da vida, ele estava vendo a mãe levantando o filho, o pai levantando o filho, a mãe vindo, o filho vindo, a esposa sendo salva, o esposo sendo salvo. Eu posso ver Jesus.
Jesus sofreu para você e sua casa ter vida, e como a Jéssica cantou, vida e vida com abundância. Não pare. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: não desista, não pare, é só mais um pouquinho de tempo, a trombeta vai soar, porque ele mesmo disse: se eu ressuscitei, você vai ressuscitar comigo. Vamos. Agora levanta o Jesus. Agora Jesus está sangrando. Os homens estão ali fazendo sorte dele, rindo dele. E ele como homem ali: Pai, por que esqueceu de mim? Oh Pai. Mas ele como Deus, querido, como Deus, ele está olhando além disso tudo. Ele dá uma olhadinha para a morte e fala: morta, se prepare, morte. Quando eu descer daqui, eu vou te pegar. Ele olha para o diabo e os seus anjos e diz: vocês estão rindo de mim aqui, não estão? Então, não está? Está gostoso vendo eu crucificado aqui, mas agora eu estou como cordeiro. Eu estou passando dores assim porque eu sou cordeiro. Mas quando eu sair daqui, eu vou arrancar a sua chave, à morte. Eu vou até você, inferno, e eu vou dizer que eu sou leão. Ele é leão, ele é leão, ele é leão, ele reina. Oh, glória a Deus. O diabo está lá olhando. Agora eu imagino Pedro, imagino os discípulos, imagino Nicodemos olhando para Jesus lá quietinho, escondidinho. Rapaz, tá vendo? Eu falei que ele não era o Filho de Deus. Aí um cochicha com o outro, eu falei: ele não é Jesus, ele não é o Messias. O Messias não ia ficar pendurado numa madeira assim, o Messias não ia sofrer assim. E aí Jesus, no fôlego, ele estufa o peito, se joga para frente. E aí há dois ladrões, um de cada lado, irmãos. Um desfaz de Jesus, o outro percebe algo diferente em Jesus, porque Jesus mesmo na cruz era diferente. Eu e você reclama de tudo, mas Jesus não, ele vai quietinho. E aí quando o ladrão fala assim: não fala dele assim não, ele não tem nenhum pecado, nós deveríamos estar aqui, mas ele não. Aí ele faz um esforço e fala assim: Jesus, eu estou vendo que você é rei dos judeus. Quando você entrar no seu reino, lembra-se de mim no seu paraíso. E aí eu vejo Jesus, querido, todo ensanguentado, todo ferido, crucificado, com os pés doendo, com as mãos doendo, com tudo doendo. Ele respira, e agora ele é Deus. Ele olha para o ladrão, ele não vê quem ele era, ele não olha os pecados dele, ele só quer uma coisa: ei moço, eu vou inaugurar um paraíso para você, e você vai entrar comigo. Vai entrar comigo. E o ladrão é salvo instantaneamente, querido. Talvez você está pensando aí: nossa, mas eu estou tão sujo, eu tenho tanto pecado. Jesus não está olhando para isso não. O sacrifício dele foi para lavar todo o pecado. Uma vez ele disse aos discípulos, estou terminando, queridos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Se não, teria dito: vou vos preparar um lugar. E Jesus então, lá, no último suspiro dele, com os braços estendidos, ele grita: Tetelestai. Está consumado.
A ti, ó Pai, entrego o meu espírito. Nesse momento, preste atenção, nesse momento, as pessoas que estavam ao redor de Jesus falam: Ele é o Deus, o Filho de Deus. Ele é o Cristo. E no último suspiro, alguém vai lá, o pastor Raimundo disse hoje, pregam uma lança, uma espada e sai alguma coisa como água dali, porque ele teve que verter o sangue todo dele. E ele agora, querido, está subindo. E nesse momento, a cédula que era contra mim, contra você, aquilo que o diabo sopra no nosso ouvido todo santo dia: você não pode, você não vai conseguir, você vai desistir, você vai parar, isso não é para você, a sua família não vai vir, o seu esposo não vai vir, o seu filho não vai vir, isso não vai acontecer. Deus está dizendo: eu aniquilei, eu rasguei, eu estou indo ao seu encontro, eu vou salvar você, eu vou salvar sua casa. Aquele que está perdido será achado, basta você se colocar na minha presença, na minha posição, que eu vou bradar na sua casa, vou bradar na sua família, e nunca mais. Ele disse: vocês verão o que eu vou fazer. Eu vou, Salmo 30 versículo 5, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35 versículo 21, se eu não me engano, diz: e ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele está dizendo na minha boca aqui para vocês: ele vai enxugar suas lágrimas. O choro vai durar uma noite, vai durar, mas a alegria vai vir pela manhã. Coloque-se de pé, querido, por gentileza. Olhe para o seu irmão aí, bonito. Não está todo suado como eu. Diga para ele: o choro vai durar uma noite, mas a alegria, diga forte: a alegria vem pela manhã. Quem acredita, aplauda e glorifique o nome do seu Cristo. Vem cá, Jéssica, vamos só pegar o finalzinho do louvor. Fique de pé. Já estão de pé. Levante as suas mãos, querido. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Pense agora nesse teu ente querido que está afastado dos caminhos do Senhor. Pense nessa doença que você foi diagnosticado. Pense nessas frustrações, nessas palavras contrárias que alguém lançou e que você não quer mais vir para a igreja, você não quer mais pregar, você não quer cantar, você não quer fazer parte do departamento, você não quer mais nada, você só quer chorar. Pensa agora, levanta as suas mãos, fica com as suas mãos levantadas. Jesus ficou por horas com os braços estendidos na cruz do Calvário para salvar você. Então agora eu peço um pedido de atrevimento aqui. Fique com as suas mãos levantadas o mais alto que você pode e diga: Senhor, vem em direção à minha casa, em direção à minha família, em direção ao meu trabalho, em direção a esse diagnóstico médico. Senhor, vem agora. O Senhor disse: está consumado. E se está consumado, eu creio que o melhor de Deus está vindo. O melhor de Deus está chegando. A salvação vai entrar na minha casa. A enfermidade, Ele levou sobre Ele toda a nossa dor, toda a nossa enfermidade. Então nessa noite eu posso crer que Ele pode curar nessa noite, que Ele pode libertar nessa noite. Se você não fala em línguas estranhas, não é batizado no Espírito Santo, hoje Jesus vai te pegar, Jesus vai te lavar, Jesus vai falar para você no teu ouvido: eu estou com você, eu vim para dar vida.